Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Misael. Pode ser, irmão Ricardo, tá bom? Você está bem acompanhado hoje, nosso Hoje pastor eu tô. Eduardo está conosco. Paz do Senhor, pastor. Senhor, irmãos, graças a Deus. Arrumou a camisa? Arrumei. Glória a Deus, Peguei valores. emprestado Ó. ali. Hoje ficou reforçado aqui Valorosa. o trabalho. Hoje o trabalho tá 3 pessoas. Glória a Deus. Tem bastante Aleluia. palavra de Deus para sua vida nesta noite. Hoje, dia 23 de dezembro. Glórias a Deus. Nós vamos falar de uma temática hoje. Qual é a temática, povo? Fala aí vocês. Qual é o significado do Natal? Tá todo mundo atento aqui nos bastidores, tá? Tá todo mundo atento em nome de Jesus. Nesta noite eu quero falar para você, fica atento. Nós vamos falar de valores, mas que são valores importantes, que vai trazer bênçãos para a sua vida. Fala, Misael, eu vi que Não, você quer falar. Não quero falar, não. Tô Quer ouvindo. falar? Não? Tô te observando só. Observando? O pastor tá observando também, pastor? Pastor Eduardo também esse ano vai trazer aí para a gente esse trabalho de valores. Fala um pouquinho para nós, pastor, e os valores que nós vamos começar o ano. Glória a Deus. O Espírito Santo colocou no coração, né, do nosso pastor Joel Estevanato e assim já tem nos dado aí, desde 2018, alguns temas para o ano, né? E o Espírito Santo confirmando aí na vida da nossa igreja. E esses valores, né, enquanto o mundo e a sociedade pós-moderna vai estar correndo atrás de valores apenas, né, dinheiro, monetário, nós vamos sempre, né, estar correndo atrás e assim podendo viver aí os valores da palavra de Deus, né, que não muda, embora o mundo ele vive aí, né, com muitas ideologias, cada dia uma ideia nova, uma ideologia humana, né? Nós vivemos os valores da palavra de Deus, que pode passar tudo, mas a palavra não passa. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, é do Novo, né? O mesmo e primeiro maior mandamento da lei é também o mesmo maior mandamento da graça, e a palavra de Deus, né, ela não fica velha, ela se renova a cada dia. Então os valores que nós vamos falar aí para o ano de 2023 são valores espirituais, são princípios de Deus que eles se renovam a cada manhã, a cada dia, eles não mudam. Deus, ele assim estabeleceu, e nós vamos continuar aí falando, né, essas camisetas, né, na verdade, nós vamos aí poder não só ter no peito isso, né, mas que possamos ter no nosso interior esses valores, né, a partir de 2023, que todos possam adquirir a sua camisa, e nós vamos fazer, né, para a igreja, e assim, mas principalmente possamos viver esses valores no nosso interior e assim de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Ora abençoando o povo que vai estar conosco nesta noite para a gente dar início, aí a gente vai pôr um louvor para o pessoal curtir, compartilhar, e aí a gente vai começar a falar o verdadeiro valor que nós damos no dia de amanhã. Muita gente vai trabalhar algo comercial, coisa que seriam de presentes, mas a nossa comemoração vai ser diferente. Sim. Amém? Vamos todos estar orando? Senhor, meu Deus, Pai, Deus querido, te levamos, Senhor Pai, louvores, Senhor Pai, ao teu nome, Senhor. Glorificamos, Pai, a ti, Senhor. Pai amado, Deus querido, pedimos a tua bênção, Senhor Pai, sobre essa live de transmissão, Pai, uma live de oração, Senhor Pai, para que as pessoas que estejam assistindo, Senhor, sejam alcançadas pela tua palavra, Senhor Pai, que possamos, Senhor, levar uma mensagem, de compartilhar, Senhor, aquela mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, Pai, de falar qual o significado do Natal para o cristão, Senhor Pai, qual o significado deste dia, Senhor Pai, dia de 25 de dezembro, Senhor Pai, o que nos representa, Senhor Pai, o símbolo dele, Senhor Pai, é Cristo. Pai amado, Deus querido, pedimos, Senhor Pai, que o Senhor coloque atenção sobre a vida daqueles que estão assistindo, Senhor Pai. Senhor, ajunte, Senhor, a família, Senhor Pai, que está do outro lado dessa câmera, Senhor Pai, para prestar atenção, Senhor Pai, nas palavras que foram colocadas na boca dos teus ministros. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Enquanto você pega o seu copo d'água, o meu copo d'água já está aqui, a minha Bíblia já está aqui, mas enquanto isso você corre, pega seu copo d'água, pega a sua Bíblia para estar conferindo o que vai ser falado aqui da palavra de Deus, curte, compartilha, ajuda a gente a espalhar a palavra de Deus por todas as nações, amém? Enquanto isso nós vamos louvando.
sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos voltar ao nosso tema. Misael, o Oi, que amado. você no dia de amanhã comemora? Domingo, né? Domingo, desculpa. Domingo. Amanhã é véspera. Isso. Comemoramos domingo, dia 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. Não entramos em detalhes se Cristo nasceu dia 25 de dezembro, aquela briga toda, porque o foco é Cristo, né? Glória a Deus. E se fosse 1º de janeiro, falasse que era o nascimento de Cristo, seria comemorado, iremos e comemorar o nascimento de Cristo 1º de janeiro. Então não é o dia em si, a gente não está pesquisando muito o dia, mas aquilo que ele nos representa, que um Salvador nos foi dado, um menino, né, nasceu, e ele carrega sobre seus lombros a glória do Senhor, ele carrega o reino de justiça, ele que veio nos trazer paz, ele que veio nos remir dos nossos pecados. Então, assim, comemoramos a vinda daquele que veio nos libertar. Nós vivemos, se hoje nós temos vida, é porque Jesus veio para nos salvar, para nos Exatamente. libertar da escravidão do pecado. Exatamente. Pastor, hoje o senhor, assim, nessa caminhada, na visão que o senhor tem, o que o senhor fala dessa data? Falar de Jesus, que João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, ele não é um anjo ou um ser, né, apenas divino. Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. Sem Jesus, nós estaríamos perdidos, né? Estaríamos sem esperança, como diz Paulo aos Efésios, né? Estaríamos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Só que aí tem uma vírgula ali, tem um mas Deus, por sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho, porque amou. Deus amou o mundo, é inexplicável, né? A gente pensa assim que nós não amamos primeiro, Ele nos amou primeiro, enviando Jesus. Jesus é o melhor de Deus que já veio, né? Então a gente, no Natal, expressa isso com a nossa vida, esse crer, né? Deve ser refletido em posturas, em comportamentos nossos para com Deus, para com o que Deus se interessa, para com quem Ele se interessa aqui na Terra, que são, né, as pessoas, e assim para a glória dele. Então o Natal, essa paz, né, esse verdadeiro sentido do Natal, como Misael falou, não o dia próprio 25, nem independente, a gente tem que gerar, né, Jesus todos os dias, né? Assim é o Natal, o nascimento de Cristo, né? Vamos quebrar alguns tabus.
podemos enfeitar a casa, podemos colocar algumas luzinhas em casa, podemos fazer uma ceia, podemos fazer uma comunhão, podemos trocar presentes, só não podemos perder o princípio. Seria isso, pastor? Porque às vezes fala, mas se vocês não acreditam no Papai Noel, tal. Não é que nós não podemos ter uma comunhão, e sim entender que tudo é para a glória de Deus. É isso mesmo, a gente pode enfeitar, isso tudo é algo que vai deixar, né, o ambiente um pouco mais favorável para que possa falar do personagem principal, que não é o Papai Noel, é Jesus, né? Então a gente respeita, né, todas as religiões que fazem aí a alusão ao Papai Noel, tal, essas coisas, mas na verdade o verdadeiro sentido é que Jesus, né, e assim a gente sabe que um dia ele, como o irmão acabou de citar aí, Isaías profetiza, né? Isaías 9, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, né? Então, Jesus ainda não tinha nascido como homem, mas ele já existia, né, no céu, desde antes da fundação do mundo. E Deus olha para a terra e não vê um justo sequer, né? O Papai Noel não pode salvar ninguém, né? Mesmo que desça pelas chaminés e queime, né? Ou não queime nada, mas o único que pode salvar é Jesus Cristo, e assim ele precisa ser lembrado, e não só lembrado, mas obedecido e honrado, né? Não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias da nossa vida. Amém. Misael? Você estava falando, Amado, sobre o enfeite e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, poxa, eu vim nu no mundo, mas nem por isso eu deixo de me vestir, né? Nem por isso minha esposa, ela deixa de escolher uma roupa, né? Hoje você vai assim, amanhã você vai daquele jeito, né? Pelado não fico, né? O externo a gente faz uma transformação. O que não pode ser mudado é o interior, é a mensagem central. A gente, nossa, que enfeitamos a casa, colocamos os pisca-pisca, a mulherada gosta demais, né? Tem um monte de luzinha piscando. Gosta. Né? Tal, ó, eu gosto disso, aquilo. Mas o foco sempre vai ser Jesus. Glória a Deus. Muito interessante, né? Porque é algo que a Bíblia ensina, que nós devemos nos unir em comunhão, nós devemos estar juntos, né? É algo que gera um prazer. E algumas pessoas só pensam isso nessa data que é comemorada como algo mais comercial do que familiar. E a Bíblia nos ensina que poderíamos ter isso em todo o tempo. Eu vejo às vezes muitas pessoas se reunindo numa casa, ou não, vou colocar no shopping, falar num lugar público onde eu vejo muita gente se reunindo, onde se deveria se reunir para fazer um almoço, conversarem, terem um diálogo, uma comunhão, pessoas cada um no celular, e quebra toda essa situação de familiar, essa situação que é gerada por um dia comercial. Esse dia tem que arder em nós todos os dias. Lógico, não é todo dia que eu vou poder te dar um presente, mas todo dia nós podemos nos reunir, conversar, falar sobre dificuldades, falar sobre alegrias, falar sobre a palavra de Deus. Nós podemos ter uma comunhão constante, não somente em datas comemorativas por um comércio. No IBRAC eu vi uma frase do professor Fábio. Ele usou um texto sobre Sansão. Ele disse assim, ó, do forte tirei o doce. E eu fiquei meditando naquilo, achei uma das palavras que mais marcou a minha vida. Ele falou assim, Misael, às vezes existe uma lei e a gente tem que pegar daquela lei que ela parece ser opressora e tirar algo bom dela, ao nosso favor. A gente fala sobre o Natal, a época do capitalismo, venda daquilo, né? Festa, é isso, todo mundo lucrando, mas nesse dia, se eu aprender a tirar daquela força um princípio para me poder levar o evangelho, minha família vai se reunir, quem eu vou falar? Jesus. Né? Eu vou me juntar na igreja, quem vai ser glorificado? Jesus. Eu vou encontrar as pessoas no mercado, né? Toda aquela festa, aquele movuco de gente, naquele momento, quem eu tenho a oportunidade de falar? Sobre quem é o foco dele? Jesus. Então é uma data onde as pessoas estão sensíveis a ouvir.
Até porque, em tempo de guerra, o único que pode nos gerar paz para administrar o lar, que o homem é o sacerdote do lar, né? A mulher, quando ela é sábia, ela apazigua o lar, ela traz paz, ela ajuda o esposo. Então, dentro da palavra, a gente pode colocar o dia que todo mundo se reúne para fazer uma festividade, viver um tempo de alegria e comunhão constante. Lógico, haverão adversidades, haverão dificuldades, mas quando a gente coloca a luz da palavra sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas, como nós vamos entrar num tema que se chama valores, não estamos falando de din-din, tá? Não estamos falando de financeiro, estamos falando de valores e princípios bíblicos que quando nós tiramos por regra e estilo de vida, nós somos abençoados. Não precisamos fazer uma cartinha para o Papai Noel e falar, eu queria ter uma família abençoada, até porque o Papai Noel não abençoa, quem abençoa é Deus, através da obediência e a busca de servir a Ele. Como que eu falo? Uma bênção se torna natural quando você vive na presença de Deus constante. Não é um dia, é todos os dias na presença de Deus. Pastor, o que o senhor fala dentro desse trabalho que é viver na presença de Deus todos os dias? Viver na presença de Deus. Falando de cartinha, né? Me fez lembrar aí que nós todos os anos, né? Nossa igreja aí, convidando todos os irmãos e irmãs para fazer a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, né? E eu sou prova disso, que as cartas que nós fazemos para Deus ali, Deus responde todas, né? Não é igual um mito, né? Que nem aí um Papai Noel, que não, né? Que na verdade é uma ficção, né? Que não vai responder nenhuma oração, né? Então a gente, por isso a live de oração aqui, né? Então a gente deve fazer os pedidos para quem? Para Deus, em nome de Jesus, né? Então a gente tem essa oportunidade de escrever sim cartas para Deus, e Deus sim, Ele ouve e fala, olha, isso aqui você vai receber já, isso aqui você vai ter que esperar, e esse aqui não, porque Deus sabe melhor para nós, né? Sim, não espera, como a gente tem aprendido. Algo interessante que eu vi, um vídeo que uma mãe fez, foi muito interessante. Porque para Deus a gente leva diretamente ao Senhor, o Senhor já sabe os nossos pensamentos. E a mãe falou assim pro filho, porque como Papai Noel não existe, a mãe tem que saber o que o filho quer, para às vezes agradar, dar o presentinho. Aí a mãe chega pro filho e fala assim, ai filho, o que você vai pedir pro Papai Noel? Ah, mãe, eu não vou falar não, ele já sabe. Aí a mãe entrou no estreito, porque agora a mãe não sabe o que vai comprar pro filho para que ele acredite nessa fábula, que é uma história. Nós sabemos que é uma fábula, não existe. Aí, e diferente disso, se a criança tivesse falado assim, a mãe falasse assim, filho, o que você pediu para Deus? Mãe, eu não preciso falar para a senhora, Deus sabe, porque Deus sabe do nosso pensamento, Ele sabe da nossa dificuldade, Deus sabe da nossa necessidade do cotidiano. Deus nos abençoa grandiosamente. É porque hoje as pessoas, eu também, vivemos às vezes numa correria constante e não vemos os livramentos e as bênçãos de Deus. Como o pastor falou, por vários anos, nós já... todos os anos nós fazemos 12 dias direto, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, e nós levamos um pedido escrito numa cartinha que depois é queimada, e essa cartinha é consagrada ao Senhor para que Ele veja as nossas necessidades e pedidos, não que precisava escrever, mas é um ato de fé que nós fazemos, e dentro disso eu posso falar, eu já recebi bênçãos do Senhor sobre isso, e assim, teve um ano que eu não escrevi nada. Eu falei diretamente com o Senhor e entreguei minha cartinha em branco. E eu vou falar perfeitamente da forma que eu falei com o Senhor, veio acontecer o pedido que eu fiz a Ele. Então eu vou falar, Deus é maravilhoso. Misael, você, pedidos, já pediu ao Senhor, já foi atendido? Não estou falando de Natal não, estou falando de pedido ao Senhor de uma necessidade. Esse ano, um pedido que talvez seja muito difícil na vida de todo homem casado que trabalha, é serviço. Correto? É serviço. Nunca fiquei desempregado, sempre trabalhei, tanto registrado como de forma autônoma, mas eu estava pedindo para o Senhor um trabalho com uma estabilidade, né? Um trabalho com mais segurança, e o Senhor ouviu essa oração.
né? Antes disso, o nosso amado irmão Luan, um jovem lá de Salesópolis, ele chegou em mim e falou assim: Misael, eu tava orando e seu nome veio na minha mente e o Senhor pedia pra mim falar pra você, fica firme. Aí eu olhei pra ele e falei assim: irmão, tô tudo em pecado? O Senhor te revelou alguma coisa? Ele, não sei. Eu falei, fala, irmão, não esconde de mim não, que eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. É melhor se corrigir do é que levar uma melhor- correção Aí do Senhor. Ele começou, não sei, irmão, não sei o que aconteceu. Só Deus falar pra mim, fica firme, fica firme. Passou uma semana depois que ele me disse isso, onde eu trabalhava, eu tava sendo dispensado do serviço. Liguei pra Camila e ela falou assim, nossa, amor, lembrei do que o Luan falou pra você. Eu falei, eu também, fica firme. Aí passou mais uma semana, eu orando ao Senhor, buscando em Deus, e apareceu uma porta de emprego pra trabalhar em Biritiba, que me dava uma condição financeira melhor, me dava tempo do ministério, me dava tempo para fazer o curso de teologia, né? Mas quando você orou e pediu para Deus, você falou que queria fazer a teologia, que você queria estar na casa do Senhor, você explicou, você Falei, foi Senhor, detalhista. Falei, Senhor, estão me abrindo portas de trabalho, mas essas portas de trabalho vão me tirar vão me tirar da tua presença. Eu não quero trabalhar de noite longe da tua casa. Eu não quero ficar sem fazer o curso de teologia porque eu quero agregar na igreja, né? Eu falei, já foi 2 vezes, né, pastor? Foi 2019, foi 2020, 2021. Não foi isso mesmo, foi 2020, 2019, 2020. Oxi, tô perdido. 2021. Isso, 2020, 2021. O pastor me chamou pra fazer, eu fiquei sem o serviço, não deu pra fazer. Me chamou outra vez, eu fiquei sem o serviço, não deu pra fazer. Toda vez que eu ia começar a fazer, vinha algo pra me despedir. Aí o nosso irmão amado Ricardo me falou assim, me ajudou, falou assim, Misael, dê um passo de fé, né? Vai orando, né? Acredita. Se for de Deus, Deus vai abençoar. Aí a gente oramos junto ali e eu iniciei e o Senhor me deu a porta de serviço. Me deu a porta de emprego. Então, assim, tudo que a gente busca em Deus, tudo aquilo que a gente entrega no nosso Senhor, aquilo que vamos comemorar dia 25, o nosso Deus, o Deus que faz as coisas impossíveis, Ele faz as coisas impossíveis. Ó, detalhe no pedido que o Misael fala aqui, e a gente tem que estar atento, ele pediu uma porta de trabalho, até aí é natural, mas olha quando vem um pedido sobrenatural. Senhor, que eu possa estar na tua casa, que eu possa estudar a tua palavra, porque todo pedido que nós pedimos a Deus, que seja para glorificar o nome do Senhor, que seja para nos aproximar da presença de Deus. E aí é natural que nós vamos receber uma bênção, como nós aprendemos. Sim, não e espera, porque às vezes você pede algo, Senhor, muda minha esposa isso, minha esposa aquilo. Aí você vai orando, com o tempo Deus vai mostrando que não era a sua esposa, que era você que tinha que mudar, que era a sua conduta que tinha que mudar, não é o seu trabalho às vezes que tinha que mudar, mas você que tinha que mudar os seus valores, o que você tem colocado como prioridade na tua vida, qual é a prioridade da sua vida, e você colocou dentro do seu sustento, porque a Bíblia diz que o homem vai viver do suor do rosto dele. E o homem é o provedor da casa. Então, todo pedido que você fez está alicerçado na palavra. E o principal, Senhor, que eu não saia da tua presença, que eu não tenha que tirar o tempo que é do Senhor para mim fazer as coisas que não edificam ao Senhor, mas que alegram a minha carne. Porque muitas vezes nós fazemos hora extra, nós trabalhamos, e não é para o necessário, e sim, às vezes, para a gente fazer um luxo. E aí eu acho que não sei se não agrade convém, a Deus, não entendeu? então. Não convém. Mas esse negócio de pedido alinhado, eu até queria falar pro pastor. O senhor lembra de uma mulher chamada Ana? Ela queria ter um... Filho. Não fala no microfone aqui, pastor. Queria ter um filho. Né? Filho. Aí, agora, nesse momento, o senhor desenrola aí. O que ela fez, pastor? Vai. Eu tô O pastor mais- tá quietinho, né? Ele tá quietinho ali. Eu já tava com outro versículo na cabeça aqui. Mas pode falar outro também. A Ana, né, que foi ao templo e assim pediu um filho, mas ela era estéril, né? E aí o Senhor ouviu ali depois de muitas a Penina, né, que era aquela que humilhava ela, a rival, porque Penina tinha muitos filhos e Eucana era o marido, né? E então Deus abriu e ouviu, né, a oração de Ana. O sacerdote Eli achou que Ana estava embriagada porque ela só mexia a boca e não falava nada, né? E chorava. Só que uma lágrima para Deus é uma frase, né? E aí Deus
ali abençoa ela com um filho, né? E assim, resumindo, Samuel, né? Samuel, porque esse versículo, pastor, eu acho bacana. Até cortei o pastor, né, pastor? Desculpa. Não, pode falar isso aí que Acho falou de bacana, Ana. porque ela alinhou o pedido. O Eli e os seus filhos, né, Finéias e Ofine. Ofine, não estavam servindo bem a casa do Senhor, e o Senhor queria um sacerdote, o Senhor queria um profeta, o Senhor queria um homem que servisse a ele. E Ana queria um filho, né? Só que o Senhor queria alguém para a casa dele. Então ela uniu a necessidade, aquilo que o Senhor buscava com aquela que ela queria. Então ela falou: Senhor, se o Senhor me dá um filho, né? Alinhou o pensamento. Não, eu vou levar para mim. Não, Senhor. Se o Senhor me dá um filho, ele vai trabalhar na tua casa. E o Senhor falou: opa, é disso que eu quero. O pastor tinha um versículo também. E aí Samuel foi e ficou lá, né? E ela teve outros filhos, né? E aí a ideia que assim de outro versículo, falando de pedido, né? Já que nós no Natal lembramos de fazer pedidos, e lógico que isso deve ser por toda a nossa vida, né? Porque só quem pede, só os humildes pedem, né? Só quem tem essa humildade pede, porque Mateus capítulo 7, né, versículo 7 diz: pedir e dar-se-vos-á. Como o irmão Ricardo falou, precisa saber pedir, né? Como o Misael também. Então, tem pessoas que não recebem porque pedem mal, pedem para gastar nos seus deleites, como foi falado aqui já, né? Então, só os humildes pedem. E ali, dentro desse pedir, os valores são vastos aí de Deus, né? Pela a questão de só o humilde consegue pedir, né? Depois ele vai falar: pedir e o que? Será dado, dar-se-vos-á, né? E depois tem uma outra etapa, né? Ele diz: buscai. E aí buscar tem que sair da acomodação, não é só pedir, né? Tem que intensificar. E encontrareis. Tem gente que não sabe buscar também. E aí depois tem a outra fase lá que fala, né, batei e a porta será aberta. Depois ele fala: todo aquele que pede, recebe. Então tem que saber receber também. Depois que pede e vai receber, tem que saber receber. Tem gente que não sabe receber, né? Todo aquele que busca, encontra. Tem gente que não sabe encontrar também. E todo aquele que bate, a porta será aberta. Então quando nós lembramos do verdadeiro sentido do Natal, nós lembramos que Jesus falou isso para nós, e ele diz: bem-aventurado os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Então a gente vai ligando, né, um valor ao outro, um versículo ao outro, nessa questão de Samuel também, porque, como foi falado aqui de Ana, né, naqueles pedidos que, como o Ricardo falou, às vezes nós não escrevemos, né, ou às vezes não falamos, mas no nosso interior está alinhado já com o Senhor, com uma questão de entrega nas mãos dele, porque nós já pedimos lá atrás, agora a gente está entregando, está tirando a mão para que Deus coloque a dele e faça da maneira que ele quer, do jeito que ele já colocou, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se nós pedimos, confiamos, se confiamos, nós devemos deixar na mão dele, e ele sabe o melhor a fazer, e na hora certa vai acontecer, né? Olha algo interessante. Quem na família não tem uma dificuldade, um problema? Qual dos pais que já não tiveram problema com seu filho, dificuldade com o filho, chega uma idade do filho que ele acha que já atingiu uma maturidade, e na verdade não é maturidade, é rebeldia, porque aí ele acha que o pai já não está mais certo, a mãe não está mais certa, que só pega no pé e tal. Mas aí nós pegamos um homem que teve sabedoria em criar seus filhos. Jó criava seus filhos, e antes deles pecar ou fazer algo de errado, Jó já oferecia um sacrifício ao Senhor e clamava pelos filhos. E eu creio que o Senhor dava uma direção para Jó trabalhar com os filhos. Você tem pedido uma direção para Deus, para que seus filhos sejam um presente de Deus, que seja algo abençoado nos dias de hoje, onde nós vemos que a geração vem se tornando uma geração tão rebelde, os filhos já não têm mais o respeito pelo pai, pela mãe, da época que eu vim. Porque da época que eu vim o negócio era mais estreito. Agora hoje parece que os filhos já não têm o respeito que um pai e uma mãe merecem. Você morreu, irmão? Oi? Você morreu? Ainda não. Da época de estreito, o pai era mais rígido, o pai corrigia. Não. Morreu? Pelo contrário, me tornei um homem. Eu posso falar, eu sou um homem. E ao passar do tempo, hoje eu posso falar que eu sou um homem e um homem de Deus.
Amém. pela caminhada que nós estamos vindo nos dias de hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, toda vez que foi necessário conversar e aconselhar uma pessoa, dentro da Bíblia tinha um presente de Deus para resolver um problema dentro da vida do cotidiano do dia a dia de hoje? Sim, a Bíblia tem tudo o que nós podemos ou precisamos para aconselhar uma pessoa, seja qualquer problema, qualquer situação que ela passe no casamento, ou na família, ou com filhos, ou com pais, né, e assim por diante, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e é a única que chega, né, a dividir, né, chega na divisão da alma e do espírito. Então a palavra é viva, ela tem tudo. Jesus é a palavra, então a gente está falando de Natal, o verdadeiro sentido do Natal, Jesus, nós estamos falando do verbo, que é Jesus, né, a palavra. Sem o verbo não tem frase, né? Então sem Jesus não tem festa, não tem Natal, não tem nada, né? Então, por isso que a gente usa a palavra para aconselhar e assim para tudo, né? Nem estaríamos vivos, né? Não. Nós estaríamos perdidos, né? Sem esperança, sem Deus no mundo, como Paulo fala. Exatamente. Falando sobre o Natal, estava fazendo uma pesquisa com o amado irmão Ricardo, pastor. Alguns países, né, do Ocidente e do Oriente, eles negam o fato do Natal ser uma representação de Cristo. Eles não querem trazer para esse sentido, porque dizem que vai ofender certos tipos de religiões e costume. Mas o Natal é Cristo, né? E assim, muitas nações já não comemoram o Natal representando Jesus. Comemora como se fosse uma festa do Papai Noel mesmo. Só que o mundo, meus amados que estão nos assistindo, o mundo ele sempre vem trazer isso. Natal querem comemorar Papai Noel. A Páscoa, né, querem comemorar o coelho. É uma inversão de valores. Isso. O Halloween, eles colocaram no dia da Reforma Protestante. Então, todo valor cristão, todo valor que provém da palavra do Senhor, todo valor que é educativo para a fé, o mundo vem tentando mascarar de alguma forma. Se temos que tomar cuidado, porque nessa corda bamba, não andar para o lado errado. Andar nesse caminho, mas saber qual é o verdadeiro significado dele. O que Paulo fala, né? Falando de fundamento, né? Já foi lançado o fundamento, que é Cristo. Agora Cristo. Veja você como constrói em cima. Exatamente. Né? Então, os valores não mudam. Agora, o mundo e a sociedade, como eu disse, pós-moderna, ela tem Tentado encobrir. tem invertido os valores. Isso para tudo, né? Como você disse, a questão de Natal, né? A gente está falando porque depois de amanhã, né? Já é aí dia 25, e para cada um tem... as pessoas acham que é comprar compulsivamente. O outro é beber. O outro é comer, gula, né? E assim por diante. Mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, que a gente precisa viver todos os dias, como o irmão Ricardo falou, a palavra de Deus, o verbo, né, que se fez carne e habitou entre nós. Ele precisa ser lembrado todos os dias na oração das pessoas, né, na oração da igreja. Nós sempre falamos, temos o nome de Jesus, né, a autoridade, o poder do nome de Jesus, porque todos aqueles que creem, como eu disse lá em João 3,16, aqueles que creem, eles foram feitos, eles têm esse poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então agora eles se tornaram filhos, por quê? Porque creem. Quem não crê, né? Ainda não, mas pode se tornar também. Então a gente vai alinhando esse Natal, né? Nascimento de Cristo, ao que os valores, como foi falado. Então tem tudo a ver, por isso que, né, essas camisas aí, e a gente precisa, por isso que eu disse, o ano que vem a gente falar, a gente fomentar, a gente viver principalmente e esses valores que são eternos, né? Outro dia, há muito tempo atrás também, a gente começa a ver essa questão do Papai Noel, né?
se for analisar, os pais e assim os responsáveis pelos filhos fazem um tipo de uma barganha, uma espécie de uma política com os filhos já desde casa, né? Às vezes a gente sempre falou sobre isso, né? O problema está lá com os políticos, tal, A, B, C, não. Na verdade, o problema está na família, né? Porque desde casa o pai faz essa política com o filho. Ó, se você for bonzinho o ano todo, o Papai Noel, né? O pai, né? Vai se vestir de Papai Noel. A gente sabe que o Papai não vai vir, mas o pai, ou a mãe, o tio, ou sei lá quem, vai se vestir ali, vai colocar a barba e vai te dar tal coisa, né? E às vezes não acontece aquilo lá, né? Nem porque não é porque a criança não se comportou, mas ela se frustra porque ela se comportou o ano todo, mas aí há uma promessa não se cumpre, e aí ela fica com aquele trauma na cabeça, porque ela vai crescendo com aquilo, e ela olha para o lado e vê o vizinho que defamou, xingou, falou palavrão, não se comportou como ela naquele ano, e ele recebe tudo aquilo que ela queria, ou até mais coisas, e ela cresce revoltada, e isso vai para a sociedade, vai para a política, vai para a escola, vai para os hospitais, vai para as profissões aí. Então a gente precisa relembrar dos valores que são da palavra de Deus, que somente Deus para consertar, né, tudo isso. Já ensina os filhos a fazer uma barganha, uma troca, né? Não ensina os valores, porque se você ensinar o filho dentro da palavra de Deus, a palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Então ele já vai respeitar porque é um princípio, porque ele crê em Deus, ele tem um temor a Deus, ele quer receber as bênçãos de Deus, porque ele vive na conduta que são valores da palavra de Deus, e não numa barganha, se você fizer, eu te dou. Exatamente. Você estava falando sobre criança e criamento. Esses dias, quando eu estava cortando o cabelo, um colega meu, ele é um barbeiro, ele é cristão. E ele falou assim que quando ele fazia o trabalho social, ele fazia aquele risquinho, né? Fazia uns desenhos na cabeça das crianças e tal. E um dia, quando o menininho foi chegar lá, ele tinha acho que 7 anos, ele foi fazer o corte. Aí foi fazer o desenho, o menino falou, não faz não, porque o meu pastor disse que quem faz risquinho não vai pro céu. Só que, por quê? Tem gente que usa como símbolo de marginalidade e tudo mais, então o pastor estava tentando explicar para ele que não poderia se aparentar como uma pessoa de marginalidade e tal, só que a criança pegou naquele sentido de que quem fizesse o risquinho não é pro céu, tá, amados? Não tô querendo dizer isso. Só que passou-se os anos, ele continuava fazendo esse trabalho, e o menino, com o passar do tempo, já estava chegando a uma fase de adolescência, ele não fazia. Por quê? Porque quando criança foi ensinado para ele que aquilo não era certo. Então, as crianças, ainda mais nessas épocas, o ensinamento que é inculcado na cabeça dela molda o caráter dela futuramente. Então, todas essas festas, princípios, a gente tem que passar o verdadeiro princípio, porque eles vão crescer, se não for explicado, com uma ideia errada, distorcida, e depois, mais pra frente, para tentar desconstruir tudo aquilo que já foi construído, é difícil. É difícil mudar a personalidade e o caráter de uma pessoa depois que ela é formada. E se eu não me engano, me corrija, pastor, até os 12 anos que a criança forma o caráter, é isso? Até os 12 anos já está formado o caráter, né? Dá um estudo em cima disso, né? E a Bíblia fala em Deuteronômio, né? Inculca, né? Na cabeça dos teus filhos os valores, a palavra de Deus, o verbo, Jesus, o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo, né? Porque senão os negócios complicam, e a gente falando disso aí, as crianças crescem revoltadas, muitas vezes, contra uma figura do Papai Noel, mas na verdade elas revoltam-se e voltam a sua revolta para Cristo, para a igreja, para os valores e princípios da palavra de Deus, porque é uma estratégia de Satanás, do inimigo, se opor a tudo que representa Deus, a tudo que os valores da palavra de Deus. Ele vai se opor contra, né? Então, toda vez que você vê uma oposição, né, ou uma posição contra um valor da palavra, é o próprio Satanás, o inimigo, tentando, né? E as pessoas não percebem quando vê, já estão nadando de braçada nessas coisas do mundo aí que vão passar, vai passar tudo isso aí. Outro dia eu vi uma criança falando disso, revoltada com o Papai Noel, por isso que isso há muito tempo atrás, acho que a gente nem tinha celular, internet dessa forma,
E tinha uma criança, até era engraçado, né? Mas é algo que faz a gente pensar, porque ela faz a cartinha depois de não receber aquilo que ele pediu, né? Ele coloca prezado Papai Noel, né? Nesse Natal eu pedi para o senhor uma bicicleta, um patins e um skate, é uma coisa assim de criança, né? Mas você deixou lá na árvore, né? No tronco da árvore, uma meia, algo assim, né? Uma meia, uma cueca, um tênis. E eu me comportei o ano inteiro, fui bem na escola, nas provas. E a bicicleta que eu precisava, porque a escola fica longe da minha casa, você deu pro meu vizinho, que xingou a mãe e tal. Então ele cresce revoltado e, e depois, né, o negócio descamba lá. Mas assim, a gente vai olhando isso e vendo como o mundo precisa, né? Precisa dessa santificação da palavra, dos valores, dos princípios, e está deixando isso passar, porque tem olhado mais para as coisas materiais, para as coisas deste mundo, corrida atrás do dinheiro, da fama, né, da curtição, e a curtição, o inimigo, ele vai colocando em todos os lugares, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e aí se perdem, né, e perde o sentido verdadeiro que nós estamos falando aqui, que seria Jesus, que é Jesus, mas vai deixando passar, e aí vão se enfiando no dinheiro, nas contas, nas coisas dessa vida, no pecado, na marginalidade, na corrupção, e aí por aí um monte de oposição contra os valores de Deus, né? Alguns valores que às vezes as pessoas buscam em realizações naturais, mas esquecem que há um lugar dentro de nós que é para ter a presença do Espírito Santo. A presença de Deus tem que andar em nós todos os dias. E aí, às vezes, a gente quer colocar essa alegria que só Deus, essa paz que só Deus pode dar, essa alegria, esse impulso que nos dá mais vontade de viver em dias difíceis, dias de dificuldade, dias que a gente acha que nada mais vai se resolver, e como nós falamos, Deus é um Deus do impossível, então o que não é possível para nós, Deus, ele pode fazer a mudança e tornar possível, tornar um milagre acontecer através da nossa intimidade, da nossa oração, porque oração é conversar com Deus é relacionamento, é ter intimidade com Deus. É isso que muitas vezes as pessoas acham que não conseguem ainda assimilar, que nós devemos ter relacionamento com Deus. Você chega num estranho e fala, me dá isso aqui. Você pode até pedir, mas você fala, eu vou pedir, mas eu nem sei se ele vai dar. Agora, quando você tem uma intimidade com a pessoa, você conhece o que agrada a pessoa, o que você vai fazer para que você mereça aquele presente. A mesma coisa, é relacionamento com Deus. Você é uma pessoa obediente, uma pessoa temente ao Senhor, e você está passando por uma situação e Deus vê a sua necessidade, a tua fidelidade, a sua reverência. Não tem como Deus não operar na sua vida. Eu não consigo ver. Eu não consigo. Consegue ver um filho, quando agrada ao pai, não receber um presente? Não tem como. O Senhor Jesus Cristo disse que se os pais, sendo mal, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quem dirá mais o Pai do vosso que está no céu. Sabe dar coisas boas. Só que devemos saber pedir. Sim. Né? Devemos saber pedir. Existe uma passagem, se eu não me engano, está no livro de Números, que o povo ele ficou tão insistente de pedir carne para o Senhor, que Deus falou, vou dar carne. Mas quando eles comeram a carne estava descendo para a garganta, houve uma pandemia que matou todo mundo. Né? Deus não deu o que eles queriam, deu, mas não era da vontade do Senhor, porque o Senhor estava preparando todo dia para eles o maná, da qual eles murmuraram contra. Devemos pedir, o Senhor vai nos dar. Aí por isso que ele falou sobre Ana. Ana, ela pediu segundo a vontade do Senhor. Isso é importante, porque às vezes a gente fica pedindo, e depois aquilo nos afasta de Deus. Né? Já imagina a parábola das bodas, pastor. Parábola das bodas.
O Senhor chamou o povo para vir para o casamento, só que um falou: casei, casamento é de Deus. Tenho junta de boi, trabalho, é de Deus. Casa, não vou poder ir. Então, todas eram coisas boas, mas eles usaram aquelas coisas para dispensar o chamado do Senhor, né? Então, devemos priorizar aquele que nos abençoa do que as coisas que a gente recebe. Devemos buscar aquele que nos abençoa do que as bênçãos que ele pode nos oferecer. Porque muitas vezes as pessoas querem buscar a presença de Deus apenas em uma campanha. Eu falei outro dia brincando que Jesus não é Red Bull que você toma ali, melhora aquele lá e dá asas. Não, é uma constante. Viver com Cristo, viver com Deus é uma constante. Não é um remédio que você toma para sua dor de cabeça, porque nesse mundo a Bíblia já diz: tereis aflições. Não fala um dia você vai ter, uma semana. Não, em todo tempo vai ter uma situação que você vai ter que administrar. E eu vou falar para você, hoje eu não sei administrar uma situação se eu não orar ao Senhor, buscar na palavra, ou o aconselhamento do meu pastor, ou líder, ou pessoa que está dentro de uma vida de santidade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Eu não sei resolver nenhum problema meu se não for assim. Eu tenho uma situação com a minha esposa. Senta-se, a minha esposa, ela leva a sério esse negócio de diálogo e conversa, tá? Eu, às vezes, procrastino um pouquinho para baixar a poeira, mas ela quer resolver, e aí ela conversa, ela fala, eu amém, amor, aí eles ficam quietos. Hã? Até quando você tá dormindo. Ixi, Jesus, né? Vamos pular essa situação. Mas tudo tem que ser debaixo de oração e palavra de Deus, para que quando você resolver a situação, não acarrete outro problema. Porque quando nós resolvemos dentro dos princípios e valores da palavra, dentro da obediência e a bênção de Deus, aquela cilada vai virar uma bênção. Porque vai vir a paz sobre aquela cilada, sobre aquela contenda, sobre aquela situação. Por quê? Porque você é um agente de paz. Você vive uma vida que na hora da ira você se cala, tem mansidão, domínio próprio. Fala aí, Misael. Essa é a parte que eu acho que assim, é a mais fácil de não conseguir fazer. Tô lutando todo dia por esse domínio próprio. Já melhorei bastante, mas não é fácil. Não é fácil falar, muitas vezes a Bíblia diz que nós temos que, se necessário, pedir perdão 7 vezes 70. Até por quê? Porque se a gente tivesse tanto domínio próprio, não tinha que muitas vezes ir lá e se reconciliar, porque nós falamos algo na hora da ira que devia se calar, na hora que devia ficar manso, ter o domínio de administrar, porque ser bonzinho quando todo mundo é bonzinho com você é fácil. E agora quando te afronta? Quando te faz o mal ou te prejudica? Como é que você faz? E aí nós glorificamos o nascimento do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. É o príncipe da paz, né? Glória a Deus. Aqui estão os valores, o nome Jesus, né? E aqui a paz faz a gente lembrar de tanta coisa, que é o príncipe da paz. E há uma opção, né? Há uma escolha de você pedir todos os dias que ele reine sobre a tua vida. Se ele é príncipe, se ele é rei, ele precisa reinar, né? E aí nós precisamos servir a esse rei que tem um reino eterno que nunca terá fim. Nós olhamos e estamos vendo e vivendo esse reino, né? Inicia-se aqui com lutas, aflições, como o irmão Ricardo falou, a palavra de Deus fala, nesse mundo teremos aflições, mas termina no céu de glória, onde não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, nós batalhamos para a eternidade com o Senhor Jesus, né? Então, ele disse na ceia, na última ceia, onde ministrou aqui para os discípulos, disse: olha, eu não vou beber de novo com vocês desse fruto da vide aqui na terra, mas chegará o dia que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então, o que ele estava a dizer? Olha, essa Páscoa, né, que a verdadeira Páscoa é Jesus, né, não é o coelho, o ovo, como foi falado em versão aí. Eu não vou mais estar aqui com vocês, mas aqui eu vou substituir vocês numa cruz, numa morte, para que vocês que deem valor, que vivam os preceitos, os valores de Deus, o verdadeiro sentido do Natal, possam estar comigo na minha glória, na eternidade. Então, o príncipe da paz é o Senhor Jesus, e nós devemos deixar ele reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e assim por diante, né, para a glória dele. Olha que gostoso. Para pensar agora. Você
amanhã, quando você se reunir na sua casa, você poder falar de Jesus e ter paz. Paz. Dinheiro não compra paz. O dinheiro, ele não traz uma felicidade plena e constante. Por esses dias eu estava conversando e falei, hoje você compra o carro do seu sonho. Daqui 1 mês, 2, você já quer outro. Você já quer outro carro. Então, nessa parte de conquista, muitas vezes nós somos insaciáveis. Mas quando nós temos uma paz que vem de Deus, que é a presença dele agindo nas nossas vidas todos os dias, pode estar passando situação difícil, pode estar passando prova. Eu, quando vim para Biritiba, eu morei numa casa que ela era muito interessante. Ela parecia mágica. Tudo bem que mágica não existe. Quando chovia do lado de fora, não chovia tanto como chovia do lado de dentro. E eu dava glória a Deus, era feliz e não sou menos feliz de que naqueles dias. Hoje eu tenho uma casa melhor, Deus preparou uma casa melhor, mas foram dias maravilhosos. Por quê? Porque estava descobrindo mais e mais da presença de Deus, buscando mais e mais o conhecimento da palavra de Deus. E não era menos feliz porque a casa era cheia de situação. O banheiro era interessante também, tinha a cozinha, aí a parede do banheiro, que era para a porta virada para o banheiro, era só uma parte só. Então era uma situação complicada quando você usava o banheiro, era melhor não sentir o cheiro da comida. Você consegue entender o que eu estou falando? E dava glória a Deus. E no quarto não cabia o guarda-roupa e uma cama, e eu dava glória a Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Então é entender que tudo que nós necessitamos, o principal é ter a presença de Deus. Amém? Você tem um pedido de oração, ó? Manda aí, as meninas estão anotando aqui, esqueci de falar. A equipe hoje está mais que abençoada. Olha só, está minha esposa Sara, Leandra, a Camila Ruenda. Não, aí você que falou. A Camila, a Letícia Santos, a Nicole, Letícia Medeiros, Gabriela, Pastor Eduardo veio reforçar, o Cláudio, o Cacau, a minha sogra, a minha cunhada, a Natália. E a presença do Espírito Santo junto da palavra de Deus. Estamos aqui para orar pela sua vida. Nós estamos aqui para clamar, pedindo ao Senhor, não por presente, por roupa, não, para que a presença de Deus seja na tua vida, que a presença de Deus seja no seu lar, que a palavra de Deus esteja na sua vida como estilo de vida, não viver como estilo que todos têm falado aí no mundo. Como falou, amanhã é mais um dia comercial do que um dia de reunir a família para ter um momento. Lógico, nos reunimos sim, mas todo mundo quer levar um presente, quer fazer comida e tal. Isso aí nós poderíamos fazer todos os finais de semana, toda semana, qualquer dia, porque para ter uma comunhão com a família não precisa de data comemorativa, e sim de ter uma família abençoada e alicerçada por Deus. Amém? Tem também uma galera com nós na internet, a Luana, o Anderson, o irmão Gilmar está conosco. Mas quem? O João Bernardino. João Bernardino também, ele está um pouco longe, mas faz parte desta família. A irmã Gildete, que viajou como missionária, foi ver a mãe lá e vai pregar a palavra de Deus também, que eu sei, porque por onde uma pessoa que é cheia da presença de Deus vai, ela fala da palavra de Deus. Não precisa de microfone para falar da palavra de Deus, não precisa de holofote para falar da presença de Deus, precisa de pessoas que necessitam do amor de Cristo, que é um amor ágape, é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Ele deu o único filho dele para que nós não viéssemos morrer e perecer nessa terra, levando os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. É por isso que o dia de amanhã eu fico muito alegre em falar mais e mais de Jesus. Não é só amanhã que a gente fala, não, nós falamos todos os dias, mas amanhã, como muitos enfatizam uma data comemorativa, eu enfatizo a data do nosso Salvador. Domingo, eu tô tão cheio de Jesus, querido, que é sexta, sábado, domingo, todo dia é o dia do nosso Deus para glorificado. Amém. Amém? Pastor, quer fazer uma conclusão? Eu creio que tudo que foi falado aqui, os irmãos e irmãs aí também falaram na live, né? Cada um comentou ali, irmão João Bernardino, Gilmar, Jailza, a
Maria Cleide, a Luana, todos, né, que estão ali. Tem meu nome, não? Tem mais nome, o Ricardo falou todos ali, só a Jailza e a Maria Cleide também, que lá de Guararema, né? E outros irmãos que ainda vão ver, vão ouvir, né, essa live e vão comentar ali. Para essa conclusão, eu creio que esses valores, né, que estão sendo falados aqui, cada frase que nós falamos, quando falamos a palavra de Deus, e é isso que nós falamos aqui na oração também, ela tem, se você for prestar atenção, os valores, né, como o Ricardo falou agora, o domínio próprio, né, a fé, né, a paz que nós falamos aqui, a fidelidade, o respeito, tudo isso é Cristo, gerando Jesus, o Natal. Nós não nos esquecemos do primeiro Natal nosso. Qual foi o primeiro Natal nosso? Quando nós aceitamos Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? Então esse é o primeiro Natal da pessoa. Um dia, teve uma vez que nós fizemos um teatro e cada um entrava ali falando do seu Natal, né? Como disse, duas mulheres falando de compra no shopping, tal, dinheiro, isso, aquilo. Depois entra um homem que é bebê e ele, toda vez que ele volta mais chapado e né, cantando Jingle Bell, Jingle Bell. Depois, e nisso tem ali na praça, é uma praça, né? Um mendigo ali, um homem em situação de rua, e passa um jovem pregando a palavra, e aquele homem ali, ele tem um verdadeiro Natal dele quando ele pega aquele folheto, ele não fala nada, né, mas ele confessa Jesus ali, ele ajoelha, depois que ele lê aqui o folhetinho, e aquela barreira, né, que impedia ele de andar, de ser livre, ela quebra, né? A gente fez até uma espécie de um barulho de vidro, de muralha, de vidraça quebrando, e ele consegue se libertar daquela escravidão, né? Então eu penso que o nosso primeiro e verdadeiro Natal é quando nós verdadeiramente temos um encontro, né, com o Senhor Jesus. E a partir dali ele passa a ser o nosso Senhor, aquele que manda na nossa vida com a palavra dele. E nós não mandamos mais em nós, né? Nós vivemos por meio dele, para ele, por ele, né? E assim por toda a nossa vida. Então, né, o príncipe da paz, como disse Isaías, né? Ele tem que reinar sobre nós. Ele disse lá: o menino nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, né, Maravilhoso Conselheiro. Tem muitas pessoas que não prestam atenção, mas ali não tem vírgula, né? Ele é maravilhoso conselheiro, é um conselheiro maravilhoso, né, que está conosco até a consumação dos séculos, né? Ele diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o Senhor Jesus, e ele tem que governar a nossa vida, né? Não é por imposição, mas é por amor. Nós recebemos ele como Senhor. Então, nós agora temos essa incumbência de todos os dias, né, olharmos para a nossa eternidade. Nós não estamos aqui para semente aqui na terra, nós vamos passar. E aí, como nós vamos passar, nós precisamos deixar memórias e assim olhar para além dessa vida, né, para a nossa eternidade. Então, você que está aí ouvindo, se você quer aceitar Jesus como seu único Senhor Salvador, você pode fazer isso, porque ainda há tempo, a porta ainda está aberta. Como eu disse, todo aquele que bate, a porta será aberta, mas tem que bater na porta certa, a porta da salvação. Não é a porta das religiões, não é a porta do dinheiro, não é a porta, né, da luxúria ou dos valores do mundo, é a porta da salvação, Jesus, né? E ele quer salvar você, ele quer salvar a todos, por isso ele morreu naquela cruz para salvar. Então, há uma oportunidade, há uma chance, a porta está aberta, que você possa entregar a sua vida para Jesus o quanto antes, né? E hoje, pode ser hoje, e a sua vida ter um Senhor, ter um príncipe, um governo, Jesus, o príncipe da paz. Amém?
Glória a Deus. Nesse momento nós vamos estar orando pelo caderninho, pelas pessoas que pediram por oração. Se o seu nome não estiver aqui, no final da live a gente dá mais uma olhadinha e coloca no caderninho de oração para estar clamando ao Senhor. Não há presente melhor do que a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos, colocamos nas Tuas mãos esse dia 23 de dezembro de 2022, Pai. Primeiro agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, num ano, Senhor, onde nós iniciamos lá atrás, ó Deus, um ano ainda em pandemia, usando máscara para todo lado, na igreja, nos comércios, não só como hoje utiliza ainda nos hospitais, nos postos, mas, Senhor, ó Deus, o Senhor nos permitiu e assim, Senhor, nos deu, ó Pai, a oportunidade de todos os dias na Tua casa estarmos, Senhor, ó Deus, permanecendo, ó Deus, estar como salmista orando e dizendo: Pai, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar, estar, Senhor, na Tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E agora, Senhor, mais uma vez, os nomes estão aqui no caderno de oração. Eu coloco nas Tuas mãos, ó Pai, ó Deus, a vida, Senhor, ó Pai, da Eneide, do Ricardo, ó Pai, de família, do Robson e família, da Angélica e família, do Paulo, Senhor, ó Pai, da Tainara, do Guilherme, ó Deus, da Maria, da Carol, ó Deus, do Renilson, da Nicole, do Alex, da Dani, do Lucas, ó Pai, do Gabriel, ó Deus, do Eduardo e família, Senhor, ó Pai, cada nome, a Luana e família, Cláudio e família, Ricardo e família, Josiane, o Anderson Júnior, Senhor, ó Pai, a Lu e a família dela, ó Deus, Jesuíno, Natália, Samuel, a Zelita, o José, Misael, a Camila, o Gabriel Henrique, o Gabriel, o Tiago, a Terezinha, a Giovana, ó Deus, em nome de Jesus, a Larissa, a Gabriele, a Rafaela e Yasmin, o Itan, Senhor, o Luiz Carlos, a Laide, a Rosiane, Maria Lúcia, Raquel, Luan e Janaína, Franciele, família, Alice, Senhor, João Bernardino, Rubinho, Lício, Benedito, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, ó Deus, a nossa irmã Maria Alice, ali que está se recuperando daquela cirurgia também, e assim seja sobre a vida dela, Pai, ó Deus, cada nome, cada irmão, cada irmã que está aqui, ó Pai, e aquele que ainda vai falar o nome ali nessa oração, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma restauração, ó Deus, Senhor, que haja uma cura, Pai, em nome de Jesus. E esse irmão, esta irmã, essa pessoa, Pai, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas nesta live, nesta oração, nessa oportunidade, ele quer entregar, que ele possa repetir essas palavras, ó Pai, e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor Salvador. Me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Me aceita, Senhor, como um filho Teu, como uma filha Tua, Pai. E assim, Senhor, possa viver as Tuas promessas, a Tua palavra, o verdadeiro sentido do Natal. O Natal, Senhor, que este que tem essa oportunidade está fazendo agora, Senhor, possa ter o Príncipe da Paz governando, Senhor, a sua vida, reinando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual, sua fé, Senhor, sua fidelidade, sua, Senhor, esses valores que ele tem, que ela tem, Senhor, que foi escolhido, Senhor, antes da fundação do mundo para ser santo, para viver uma vida irrepreensível diante do Senhor em amor, porque o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, tomou o lugar dessa pessoa naquela cruz, ó Pai, a cruz que não tinha o tamanho do Senhor, mas tinha o nosso, dessa pessoa, o Senhor tomou, ó Deus, e morreu por nós. E agora nos arrependemos, ó Pai, ela se arrepende, perdoa, Senhor, para que possa ser achada pelo Senhor, ó Deus, alvo mais que a neve, restaurado, fortalecido, bendito do Senhor, ó Pai, igreja de Cristo, e assim seja feita, Pai, ó Deus, como igreja do Senhor, escolhida, o corpo de Cristo, assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, por todos esses pedidos, por cada nome, por cada família, que possam viver o verdadeiro sentido do Natal e assim continuarem, Senhor, se importando
com aquilo que o Senhor se importa, vivendo, ó Deus, também se importando com as pessoas, ó Pai, que o Senhor também, nesse reino de paz, que não terá fim, o seu reino é eterno, não terá fim, e nós agradecemos porque estamos inseridos neste reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que você receba a bênção do Senhor quando você estiver ouvindo. Pode ser de dia, de noite, independente. Agora aqui ao vivo é 23 horas e 6 minutos, dia 23 também de dezembro de 2022. Nunca mais vai voltar. Então, como o pastor falou, essa é a hora, não é amanhã, não é depois. Se não teve oportunidade, amém, mas se tiver, é agora. É agora que é tempo de ter paz, é agora que é tempo de ter vitória, é agora que é tempo de estar na presença de Deus. Amém? Misael, queria agradecer a todos que estão aqui nesta noite. É muita gente, eu fico muito alegre por todos estarem aqui nesta noite. Não tem só 3 pessoas aqui não, tá, gente? Tem muita gente que ora, que faz esse trabalho acontecer, tá? Porque ninguém precisa de holofote, então as pessoas fazem para a honra e para a glória de Deus. Queria estar pedindo para que o nosso pastor estivesse dando a bênção, abençoando todos nós, para nós encerrarmos esse período aqui na rede social, porque nós ainda vamos fazer um período aqui de oração e gratidão a Deus por poder falar da palavra dele nesta noite. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos nessa 1 hora aqui, Senhor, juntos, e o irmão, a irmã na sua casa, assim, Senhor, também recebendo a bênção do Senhor, sabendo do verdadeiro sentido do Natal, porque muitos estão falando e falsificando, mas a palavra fala desse verdadeiro, e continuamos, ó Pai, ó Deus, nesse mesmo espírito, e assim, Senhor, ó Deus, empenhados, Senhor, ó Deus, porque a estrada que o Senhor já preparou para nós é uma estrada boa e nós queremos continuar andando por ela em santidade, em comunhão, em unidade. Senhor, nós abençoamos cada vida, Pai. Ó Deus, que possamos continuar olhando a nossa eternidade, frutificando, ó Pai, vivendo, Senhor, em comunidade, nos Teus milagres, no Teu sobrenatural e com as obras do Espírito Santo, ó Pai. Assim, Senhor, ó Deus, acima de tudo, e agora, Senhor, os valores do Senhor, Pai, serão ainda mais falados, ó Pai, mais ainda, Senhor, ó Pai, numa sociedade, num mundo que já perdeu faz tempo, mas que nós possamos continuar vivendo, Pai, e assim nós abençoamos cada vida, Senhor, que está com a mão no coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre ti, que o Senhor possa te dar a paz, o príncipe da paz, que o grande amor dele, a graça dele, do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo, a comunhão dele, possa estar com você, com a sua família, com a sua casa, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.